O niilismo é uma corrente filosófica que, em termos gerais, sustenta que a vida e a existência não possuem significado, propósito ou valor intrínseco. Ele pode ser entendido como uma rejeição de sistemas tradicionais de crenças, valores ou verdades absolutas, como as encontradas na religião, na moralidade ou nas ideologias políticas. O termo tem raízes no latim nihil, que significa nada, e foi popularizado no século XIX, especialmente no contexto do pensamento europeu. Alguns pontos centrais do niilismo incluem: niilismo existencial afirma que a vida humana não tem propósito ou significado objetivo, cabendo ao indivíduo lidar com essa ausência de sentido. Niilismo moral rejeita a ideia de valores morais absolutos, argumentando que conceitos como certo e errado são construções humanas e, portanto, subjetivos. Niilismo político associado a uma rejeição radical de instituições sociais, políticas e religiosas, às vezes promovendo a destruição dessas estruturas para abrir espaço para algo novo. Friedrich Nietzsche é frequentemente associado ao niilismo, embora sua relação com o conceito seja complexa. Ele o descreveu como uma crise de valores, onde a destruição de antigos significados, como os fornecidos pela religião, deixa um vazio existencial. No entanto, Nietzsche via o niilismo como um passo necessário para superar esses valores antigos e criar novos significados, algo que ele chamou de superação do niilismo. Além da filosofia, o niilismo influenciou a literatura, as artes e o pensamento moderno, refletindo ansiedade sobre a falta de fundamentos sólidos em um mundo em constante mudança. O niilismo, embora tenha ganhado destaque no pensamento ocidental, não é um conceito exclusivamente ocidental. Muitos elementos que se assemelham ao niilismo, como a rejeição de significados intrínsecos e a percepção de vazio, também aparecem em tradições filosóficas orientais. No entanto, essas correntes não necessariamente utilizam o termo niilismo ou o entendem nos mesmos moldes da filosofia ocidental. Em vez disso, frequentemente reinterpretam as ideias de maneira construtiva, muitas vezes visando transcender o vazio em vez de considerá-lo um problema insolúvel. Correntes filosóficas orientais relacionadas ao niilismo, principalmente o budismo Mahayana. O budismo, especialmente em suas formas Mahayana e Zen, aborda questões que podem ser interpretadas como niilistas no Ocidente, mas com uma perspectiva distinta. A doutrina da Shunyata, vazio, central na filosofia Madhyamaka de Nagarjuna, século II, ensina que todos os fenômenos são vazios de existência inerente ou essência própria. Isso não significa que eles não existam, mas que sua existência é interdependente e condicionada. Essa visão poderia parecer niilista à primeira vista, mas para Nagarjuna e outros pensadores budistas, reconhecer o vazio é libertador, pois dissolve a ilusão de um eu fixo ou de realidades absolutas. Isso abre caminho para a compaixão e a sabedoria. No taoísmo, especialmente nos textos clássicos como o Tao Te Ching de Lao Tzu e o Zhuangzi, há uma ênfase na aceitação da transitoriedade e da ausência de essências fixas. O Tao, caminho, é descrito como inefável e indefinível, sugerindo que a busca por significados absolutos é inútil. Embora o taoísmo critique a aderência rígida a sistemas de valores ou verdades fixas, ele não é nihilista no sentido destrutivo. Em vez disso, propõe uma harmonia com o fluxo natural das coisas, celebrando a espontaneidade e a simplicidade. Filosofia confucionista crítica ao niilismo. Embora o confucionismo não tenha um conceito explícito de niilismo, ele frequentemente contrasta com filosofias que rejeitam valores objetivos ou estruturas sociais. Confúcio e seus seguidores enfatizaram a importância de virtudes como a justiça, a benevolência e o respeito às tradições. Em muitos aspectos, o confucionismo pode ser visto como uma resposta construtiva à possibilidade de caos moral que o niilismo implicaria. Críticas e releituras orientais. Enquanto o niilismo ocidental frequentemente enfatiza a crise de sentido, as tradições filosóficas orientais tendem a reinterpretar essa crise como uma oportunidade para transformação e iluminação. Em vez de encarar o vazio como algo desolador, ele é visto como uma realidade que deve ser compreendida para alcançar a paz interior e a sabedoria. Portanto, o niilismo não é restrito ao Ocidente, mas assume formas distintas no pensamento oriental, onde a percepção do vazio e da ausência de significado absoluto geralmente é tratada de forma mais integrada e construtiva.
O conceito de niilismo foi desenvolvido e explorado por vários filósofos ao longo da história, principalmente a partir do século XIX, quando o termo ganhou destaque. Aqui estão alguns dos mais relevantes. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Nietzsche é o filósofo mais associado ao niilismo. Ele analisou a crise de valores na cultura ocidental, especialmente com o declínio da religião e da moral cristã, chamando isso de morte de Deus. Para ele, o niilismo representa o reconhecimento de que não existem verdades ou valores absolutos, o que leva ao colapso das antigas estruturas de sentido. No entanto, Nietzsche não era um defensor do niilismo. Ele o considerava algo a ser superado. Seu conceito do Übermensch, super-homem, sugere a criação de novos valores para além do niilismo. Søren Kierkegaard, 1905. Embora não tenha usado o termo niilismo diretamente, Kierkegaard abordou temas relacionados à falta de sentido e à angústia existencial. Ele argumentava que a existência humana requer um salto de fé para encontrar significado, o que o coloca como um crítico de ideias que poderiam levar ao niilismo. Arthur Schopenhauer foi entre 1860. Schopenhauer desenvolveu uma filosofia profundamente pessimista, vendo o mundo como regido por uma vontade cega, irracional. Ele considerava a vida essencialmente marcada pelo sofrimento e sem propósito, ideias que influenciaram reflexões nihilistas posteriores. Martin Heidegger, 1889, Heidegger explorou o niilismo em relação à metafísica ocidental. Ele argumentou que a história do pensamento ocidental culminou em uma era de vazio, onde o ser humano perdeu o contato com a questão do ser. Heidegger considerava o niilismo como um problema fundamental da modernidade. Albert Camus, 1960. Embora Camus tenha rejeitado o rótulo de nihilista, ele abordou questões relacionadas em sua filosofia do absurdo. Em obras como O Mito de Sísifo, ele argumenta que o universo não tem sentido intrínseco, mas, em vez de cair no niilismo, defendeu uma revolta contra essa falta de significado, celebrando a vida como uma experiência em si mesma. Fyodor Dostoiévski, 1821-1881. Dostoiévski não era filósofo no sentido tradicional, mas seus romances, como Os Demônios e Crime e Castigo, abordaram o niilismo moral e existencial em profundidade. Ele alertou sobre os perigos do niilismo, prevendo que a rejeição de valores absolutos poderia levar ao caos social e à desumanização. Jean-Paul Sartre. Embora Sartre seja mais associado ao existencialismo, ele abordou o niilismo ao reconhecer a falta de valores objetivos no universo. Para ele, isso colocava a responsabilidade nos indivíduos para criarem seus próprios significados, em um ato de liberdade radical. Esses pensadores, de formas diferentes, ajudaram a moldar o entendimento do niilismo, seja explorando suas causas, consequências ou possibilidades de superação. O niilismo teve um impacto profundo na cultura e na arte do século XX, refletindo as ansiedades, incertezas e mudanças radicais da modernidade. A crise de sentido provocada pelas duas guerras mundiais, o colapso de sistemas tradicionais de valores e o avanço da ciência e da tecnologia influenciaram a forma como artistas, escritores e cineastas expressaram o vazio, a fragmentação e a busca por significado. Literatura. Obras como A Metamorfose e O Processo exploram a alienação, o absurdo e a impotência diante de um mundo indiferente e opressor, temas que dialogam com o niilismo existencial. Samuel Beckett, no Teatro do Absurdo, peças como Esperando Godot apresentam a falta de propósito e a repetição como características da existência, sem oferecer respostas claras ou redenção. Embora tenha se posicionado como um crítico do niilismo, Camus explorou o absurdo e a falta de sentido em obras como O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, propondo uma revolta existencial como resposta. Artes visuais, expressionismo, movimentos como o expressionismo alemão, com artistas como Edvard Munch, O Grito, capturaram o desespero e a angústia existencial. Dadaísmo. Surgido após a Primeira Guerra Mundial, o dadaísmo rejeitou as convenções artísticas tradicionais, refletindo o colapso de valores culturais e a percepção de caos. Marcel Duchamp e suas obras como fonte questionaram a própria definição de arte. Arte abstrata. Artistas como Mark Rothko e Jackson Pollock buscaram expressar emoções e estados internos, muitas vezes associados à luta contra o vazio e a ausência de significado.
Cinema, movimento existencialista. Diretores como Ingmar Bergman, em O Sétimo Selo, exploraram questões de morte, fé e vazio. A obra de Bergman, em particular, é permeada por reflexões sobre a ausência de Deus e o niilismo. Filme noir. Com seu tom pessimista e personagens desiludidos, o cinema noir dos anos 40 e 50 retratou um mundo sem justiça ou ordem moral, evocando temas niilistas. Cineastas pós-modernos. Stanley Kubrick, especialmente em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, explorou a insignificância humana diante do cosmos, enquanto os irmãos Coen trataram do absurdo e do vazio moral em O Grande Lebowski, e Onde os Fracos Não Têm Vez. Música e grunge. Movimentos musicais como o punk, Sex Pistols, The Clash e o grunge Nirvana expressaram sentimentos de desesperança, frustração e alienação, frequentemente associados ao niilismo juvenil. Heavy metal. Subgêneros como black metal exploraram temas sombrios, rejeitando valores religiosos e sociais tradicionais. Compositores modernos. Na música clássica contemporânea, figuras como Arnold Schoenberg e John Cage romperam com as estruturas musicais tradicionais, refletindo a fragmentação do século XX. Filosofia e cultura popular. Cultura pós-moderna. O niilismo influenciou o pensamento pós-moderno, que rejeitou metanarrativas e verdades universais, enfatizando a fragmentação do conhecimento e das identidades. Literatura de massa. Livros e filmes populares também lidaram com temas nihilistas, como os romances distópicos, 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que exploraram a perda de significado em contextos totalitários ou hipertecnológicos. Conclusão. O niilismo permeou a arte e a cultura do século XX como um reflexo das crises e transformações da época. Ele se manifestou tanto como um tema central quanto como uma força crítica que levou artistas intelectuais a questionarem o sentido, os valores e os limites da criação. Mesmo onde o niilismo parecia triunfar, ele frequentemente serviu como um ponto de partida para a experimentação e a busca por novas formas de significado. O niilismo influenciou profundamente as ciências psicológicas, especialmente no que diz respeito ao estudo do significado da vida, da alienação e do sofrimento humano. As ideias nihilistas dialogam com correntes psicológicas e psicoterapêuticas que exploram a falta de sentido, a crise existencial e os impactos da desintegração de valores tradicionais. Abaixo estão algumas das principais relações entre o nihilismo e a psicologia, psicanálise e Freud. Sigmund Freud não abordou o niilismo diretamente, mas seus conceitos de instinto de morte, Thanatos e sua visão pessimista sobre a luta entre os desejos inconscientes e as restrições culturais refletem questões ligadas ao niilismo. Freud argumentava que a civilização impõe repressões ao indivíduo, o que pode gerar sentimentos de alienação e vazio. Embora não tenha usado o termo niilismo, essa alienação ressoa com a ideia de perda de sentido. Psicologia existencial. A psicologia existencial é uma das áreas mais diretamente influenciadas pelo niilismo filosófico, especialmente pelas ideias de Friedrich Nietzsche e Søren Kierkegaard. Viktor Frankl, criador da logoterapia, Frankl abordou o vazio existencial como um problema central do ser humano moderno. Ele argumentava que a ausência de significado na vida leva a uma forma de niilismo que ele chamou de vácuo existencial. A logoterapia busca ajudar os indivíduos a encontrar propósito, mesmo em situações extremas. May explorou o niilismo em relação à ansiedade e à alienação, enfatizando que o vazio e a perda de valores podem ser superados por meio da autenticidade e do engajamento com a vida. Humanismo e Carl Rogers. A psicologia humanista, representada por Carl Rogers e Abraham Maslow, se opôs às visões pessimistas do niilismo. Embora não tratassem explicitamente do niilismo, os humanistas buscavam oferecer alternativas a essa perspectiva, destacando o potencial humano para o crescimento, a autoatualização e a criação de significado. Essa abordagem enfatiza a capacidade do indivíduo de transcender a falta de sentido por meio de conexões interpessoais e realização pessoal. Larry Habstra, Terapias Cognitivas e Comportamentais. Embora a TCC não aborde explicitamente questões filosóficas como o niilismo, ela frequentemente trata problemas associados como depressão, ansiedade e desesperança. A abordagem trabalha para ajudar os indivíduos a reestruturar pensamentos disfuncionais,
e encontrar sentido em objetivos práticos e realizáveis, muitas vezes combatendo a desesperança típica do niilismo. Psicologia positiva. A psicologia positiva, liderada por Martin Seligman, se posiciona como uma resposta ao pessimismo do niilismo. Ela enfatiza aspectos como felicidade, propósito e realização, ajudando as pessoas a construir uma vida significativa, mesmo diante de adversidades. O conceito de vida com sentido, um dos pilares dessa abordagem, é uma tentativa de preencher o vazio existencial que o niilismo destaca. Hashtag psiquiatria e niilismo patológico. Em contextos clínicos, o niilismo pode se manifestar como parte de transtornos psicológicos, como depressão profunda ou esquizofrenia. No niilismo patológico, os indivíduos podem acreditar que nada tem importância, que sua vida não possui valor, ou até mesmo que o mundo é uma ilusão. Esse tipo de pensamento é comum em episódios graves de depressão e pode levar a ideias suicidas. A psiquiatria aborda essas questões por meio de medicamentos e terapias, buscando ajudar o paciente a reconstruir uma perspectiva funcional da realidade. O niilismo influenciou tanto as abordagens teóricas quanto as práticas terapêuticas das ciências psicológicas. Ele é entendido como uma ameaça ao bem-estar humano, mas também como um ponto de partida para novas reflexões sobre a natureza do sofrimento e a busca por sentido. Enquanto algumas correntes trabalham para superar o vazio niilista, outras o veem como uma parte natural da condição humana que deve ser enfrentada e integrada. O niilismo tem uma relação complexa com as religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, pois essas tradições fornecem sistemas de sentido, valores e propósito que o niilismo rejeita. A tensão entre essas religiões e o niilismo surge especialmente no contexto moderno, onde a secularização e as mudanças culturais desafiaram os fundamentos dessas crenças tradicionais. Aqui estão os principais aspectos dessa relação. Crítica niilista às religiões abrâmicas. O niilismo filosófico, especialmente em autores como Friedrich Nietzsche, critica profundamente as religiões abraâmicas. Rejeição de valores absolutos. As religiões abraâmicas defendem a existência de valores e verdades absolutas baseados na vontade divina. O niilismo, ao contrário, argumenta que tais valores são construções humanas sem fundamento objetivo. Morte de Deus. Para Nietzsche, o declínio da fé nas religiões abraâmicas no mundo ocidental marca a morte de Deus. Isso não significa apenas a perda da crença em Deus, mas também a crise existencial e moral resultante da perda de um sistema transcendente de valores. Ele considerava que o cristianismo, ao impor valores absolutos, abriu caminho para o vazio que o niilismo revelaria ao colapsar essas bases. Crítica à moralidade cristã. Nietzsche também acusou o cristianismo de promover uma moralidade de escravos, que nega a vida ao valorizar o sofrimento e a submissão, em contraste com o niilismo ativo, que busca criar novos valores. Resposta das religiões abraâmicas ao niilismo. As religiões abraâmicas frequentemente veem o niilismo como uma ameaça à ordem moral e espiritual, mas também oferecem respostas para os problemas existenciais que ele levanta. Significado transcendente. Judaísmo, cristianismo e islamismo oferecem um sentido transcendente para a vida, baseado na crença em Deus, no propósito divino e na vida após a morte. Essas ideias contrapõem-se ao vazio existencial do niilismo. Reconexão com a fé. Teólogos modernos argumentam que o niilismo surge da desconexão espiritual e da secularização. Para figuras como o teólogo cristão Paul Tillich, a crise de sentido do niilismo é uma oportunidade para redescobrir Deus como a base do ser. A esperança como resposta. Enquanto o niilismo enfatiza a falta de sentido, as religiões abraâmicas apresentam a esperança divina como um antídoto, especialmente em tempos de sofrimento e incerteza. Influência do niilismo na interpretação moderna das religiões abraâmicas. O niilismo também influenciou a forma como as religiões abraâmicas foram reinterpretadas no contexto moderno. Teologia existencial. Teólogos como Søren Kierkegaard, cristianismo, reconheceram a angústia existencial e a possibilidade do niilismo, mas defenderam a fé como um salto necessário para superar o vazio. Debates sobre secularização. O niilismo é frequentemente citado em discussões sobre o impacto da secularização nas sociedades ocidentais, que historicamente foram moldadas pelas religiões abraâmicas. Muitos líderes religiosos veem o niilismo como uma consequência do abandono da fé.
niilismo no judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo, a tradição judaica vê o significado da vida como enraizado no cumprimento dos mandamentos divinos e no pacto com Deus. O niilismo pode ser interpretado como um colapso dessa visão baseada na aliança. Cristianismo. O cristianismo historicamente se opõe ao niilismo, vendo-o como uma rejeição de Deus e da salvação oferecida por Cristo. No entanto, pensadores cristãos modernos como Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer reconheceram a necessidade de responder às questões levantadas pelo niilismo. Islamismo. O islamismo enfatiza o propósito divino da vida e a submissão à vontade de Deus, Allah. O niilismo, ao rejeitar a existência de um propósito transcendente, contrasta fortemente com essa visão. No entanto, estudiosos muçulmanos também discutem como as crises modernas de fé e sentido, influenciadas pelo niilismo, podem ser enfrentadas por meio da renovação espiritual. Conclusão: a relação do niilismo com as religiões abraâmicas é tanto de oposição quanto de diálogo. Enquanto o niilismo questiona os fundamentos de significado e valor dessas tradições, as religiões abraâmicas frequentemente veem o niilismo como uma consequência da secularização ou como um desafio que pode levar a uma renovação da fé. Essa interação entre o niilismo e as religiões abraâmicas continua sendo um ponto central em debates filosóficos, teológicos e culturais no mundo contemporâneo.